A Sara Teixeira pergunta: minha dúvida é sobre classificadores. Como fazer e fazer de forma visual como surdos? Por onde começar a construção do cenário? O que deve ser feito primeiro? Bom, os classificadores são um recurso linguístico que está presente em muitas línguas orais. O português não tem, mas ele está presente em todas as línguas de sinais. Um classificador, você faz uma sinalização onde você vai descrever algo ou alguma característica que aquilo tem, ou a forma como aquilo é usado, ou como aquilo se parece. Então, sempre você está classificando, está mostrando em qual classe aquilo pertence. Então, vou dar um exemplo de alguns classificadores aqui, para quem não conhece classificadores ainda, para então poder explicar com mais detalhes isso aí. Então, vamos supor, quero fazer um classificador de um vaso. Então, o classificador de um vaso, ele pode estar relacionado à forma do vaso. Ele pode estar relacionado ao uso que eu faço desse vaso, como é que eu seguro ele. Então, esse tipo de vaso aqui, essa forma de segurar, está relacionado a um vaso que é comprido, mas ele não é comprido por igual, ele provavelmente é diferente. Essa mão aqui, ela segura como se fosse essa base maior, e essa daqui é uma base menor, como se fosse o pescoço do vaso. Então, fazendo essa inclinação, eu digo do grau de dificuldade que eu tenho em poder utilizar esse vaso. Se eu fizesse assim, por exemplo, quer dizer que o vaso está bem levinho, né? E se eu fizer assim com mais esforço, essa forma de esforço que eu faço, eu demonstro o nível de dificuldade que uma pessoa real teria de usar aquele objeto ali, aquele vaso, por exemplo. Se eu fizer assim, simplesmente, o vaso está vazio, né? Eu posso até sacudir o vaso. Tudo isso aí são diferentes tipos de classificadores para um mesmo objeto, que no caso seria um vaso. Se esse vaso tiver um formato diferente, mais abaulado assim, e a boca dele for aqui, então eu tenho o formato do vaso e eu tenho aqui a indicação de como é a boca dele. Só uma boca normal. Agora, se eu fizer que ele é assim e abre assim, eu estou indicando que a boca dele tem um outro formato. Então, percebe? Os classificadores, você consegue indicar a forma das coisas. Só que você consegue indicar como que uma pessoa está vestida, se o cabelo dela é mais comprido, mais curto, se o cabelo dela é cacheado, se o cabelo dela está preso atrás, e assim por diante. Então, você consegue descrever absolutamente qualquer coisa através dos classificadores. Inclusive, termos que têm sinal na Libras, você consegue utilizar classificadores para se referir àquilo, como, por exemplo, uma televisão. Existe o sinal de televisão, mas você pode fazer um classificador para descrever como que aquela televisão está ali. Você pode fazer um classificador para descrever o controle remoto. O controle remoto tem o sinal do controle remoto. Mas você pode fazer um classificador dizendo como que é disposto as teclas naquele controle remoto, por exemplo. Então, os classificadores devem ser usados não somente quando não se tem um sinal. Eles devem ser usados para comunicação com a Libras, porque eles fazem parte da Libras e eles são a base da Libras. Se você não sabe classificadores, quer dizer que você não sabe a Libras. Porque a comunicação com a Libras, a base são os classificadores. Se comunicar somente com os sinais não é suficiente na maioria das vezes. E o surdo percebe que você não domina a Libras se você não sabe os classificadores. Agora, quando se utilizar classificadores? Você vai utilizar eles sempre que você quiser. E, na maioria das vezes, você deve utilizar eles sempre. Não somente os classificadores, você pode utilizar sinais também. Mas aqui tem um detalhe curioso sobre os classificadores, que é, você pode utilizar eles tanto para se referir a um termo específico, como eu fiz. Eu mostrei um vaso, a forma do vaso, como que se utiliza ele, mas, além disso, eu posso descrever toda uma complexidade de um cenário maior, muito mais detalhes, mostrando como que é um escritório, como que é uma casa, como que é um ambiente completo, ou como que é um objeto completo. Então, vamos supor que eu queira descrever essa caneca. Essa caneca aqui está com água, eu quero descrever ela. Para eu descrever essa caneca, por onde eu começo? E o que eu vou explicar sobre a caneca é válido também de como que você faz um classificador para descrever um ambiente. Sempre você tem que começar da maior grandeza. No caso da caneca,
A maior grandeza é, obviamente, o corpo da caneca, não é a alça dela. Então, sempre você deve começar descrevendo essa grandeza maior. Geralmente, a descrição vai ser feita da base de algo para o topo. Então, no caso de uma caneca, ela tem um formato côncavo, não é côncavo, com um formato tipo de um cone, né? O formato que ela tem. Então, eu vou descrever ela assim. Ele começa mais estreito e ele aumenta. Então, eu descrevi essa parte da caneca. Mas, para eu descrever a alça dela, tem várias formas. Eu posso descrever a alça como eu fiz, só que eu não posso fazer ela solta no ar. Então, eu faço esse formato, eu não posso fazer muito grande, porque a caneca não é gigante, como se ela fosse desse tamanho. A caneca é desse tamanho, então eu tenho que fazer algo que começa aqui e faz assim. Não posso fazer rápido demais, porque por ela ser um objeto delicado, se eu faço rápido demais, eu posso dar a entender que são outros tipos de coisas. Por ela ser um objeto delicado, eu tenho que fazer o meu classificador também de forma delicada, porque com isso subentende-se mais ou menos que tipo de material que provavelmente é aquele objeto que eu estou descrevendo. Então, eu posso fazer assim, eu coloco aqui já direto. Essa configuração aqui de mão, ela já pode representar de forma direta o formato aqui dessa asa da caneca, percebe? De forma direta. Mas eu posso descrever também, além de fazer assim, eu posso fazer assim também. A caneca, embora ela tenha esse formato específico, eu poderia simplificar a minha sinalização e, ao fazer o classificador, eu fazer ele com um formato como se fosse de um copo mesmo, de forma direta. Por quê? Porque eu quero enfatizar ela como um objeto que se usa para beber água, e não um formatozinho, detalhe dela. Então, você também pode se sentir livre para isso, conforme aquilo que você quer enfatizar na sua comunicação. Poderia ser assim e ter aqui a alça. Só que somente fazer assim, ou fazer assim na alça, ou da outra forma que eu fiz, não é o suficiente para indicar que é uma caneca. Na maioria das vezes, você tem que pelo menos dar uma pista do uso que se faria daquele objeto ali. Então, nesse caso da caneca, qualquer uma dessas duas formas, ou essa forma, assim, ou fazendo assim, eu preciso de indicar como que se pega naquele objeto. Então, a caneca se pega assim. É diferente de uma xícara que você pega aqui pela ponte. A caneca você não tem estabilidade. A água está tremendo aqui. Dá até medo de derramar tudo, percebe? Você pega ela com mais dedos. Ou você pega ela dessa forma. Percebe? Mas, para se enfatizar que é uma caneca e que existe um uso para essa asa da caneca, você precisa de indicar isso na forma de pegar. Então, você descreve ela assim, você descreve assim, você descreve assim ou assim, e depois o que você tem que fazer? Pegar. Então, você pega na caneca. Ah, mas nesse caso aqui eu só consigo pegar com alguns dedos. Aí, tanto faz. Se você quiser enfatizar que são só com alguns dedos, você vai fazer exatamente como você pegaria. Mas, geralmente, isso não vai fazer diferença em comunicação, a não ser que você queira enfatizar esse detalhe em específico. Então, os classificadores, sempre você começa de uma grandeza maior, depois você vai para as grandezas menores, preferencialmente demonstrando basicamente o uso daquilo. Você não deve enfatizar o uso demais. Então, no meu caso da caneca, eu posso descrevê-la, simplesmente já pegar aqui. E aqui é a caneca. Agora, se eu fizer assim, eu já estou dizendo algo mais. Olha, eu peguei a caneca, eu peguei um objeto, a forma dele é assim, ele é uma caneca, e eu bebi algo com ele. Então, se você descreve demais o que você faz com aquilo, você já está dizendo mais ou menos, ou de forma direta, o uso daquilo. E às vezes não é o que você quer dizer. Às vezes só quer dizer que tipo de objeto é. Então, isso serve também para a descrição de um ambiente ou de qualquer outra coisa. O fundamento é este mesmo. E se você aprendeu algo novo, se inscreve aqui no nosso canal. Ó. Se inscreve aqui no canal, faça parte. Deixa aqui também o seu like para eu saber que você entendeu esse conteúdo, que ele fez sentido para você. E deixa aqui também a sua pergunta, a sua dúvida, porque assim, no próximo episódio, quem sabe, a gente já responde a sua pergunta também.